dia a todos, aqueles que não estiveram conosco no primeiro domingo do ano. Desejamos que esse ano seja um ano de muita paz. Vamos acreditar na paz, porque quanto mais acreditarmos na paz, mais ela cresce em nós e mais ela se expande para o nosso mundo. Então, todos sejam bem-vindos e vamos recomeçando mais uma jornada, né, que nós damos o nome de ano. Esse 2020 vai ser um ano de bênçãos. Apesar de parecer ter começado tão assim, em desequilíbrio, quando a gente vê as notícias, não vamos voltar todos os nossos pensamentos, todas as nossas esperanças no negativo, não. Esperança significa aprender a esperar o melhor, né? Então nós temos que ter muita esperança no nosso coração e muita confiança na providência divina, porque o que hoje parece ruim, amanhã será melhor. Tudo faz parte desse momento que a humanidade vem atravessando, que é um momento de transição. E toda transição, toda crise, todo caos leva à ordem, ao bem e à paz. Acreditemos nisso. O Senhor Jesus está na frente de tudo. Então o tema dessa manhã é um tema que deveria ter a casa cheia, né? Todos nós deveríamos estar aqui. E vocês vejam como as pessoas têm dificuldade de chegar até o palestrante, né? Até o palestrante tem dificuldade de chegar. Desde a hora que eu acordei, eu estou com uma intensa dor de cabeça. Então, estou aqui com força de vontade, na confiança da presença de Jesus nas nossas vidas, para falar de um tema que toca a toda criatura humana que vive na Terra, né? A nossa Terra não é fácil. Então vamos começar. Para a gente entender o que são transtornos espirituais, nós vamos fazer, como sempre, recorrer ao dicionário para entender o que é transtorno e ver como é tão lógico. O que é transtorno? É o ato ou efeito de transtornar. Transtornar é o verbo. E o que é transtornar? É modificar a ordem de, desorganizar, né? A nova secretária transtornou os arquivos, né? Aquelas pessoas que pensam que estão fazendo muita ordem e estão desorganizando tudo, né? Porque havia uma ordem antes. Porque a ordem é uma coisa, às vezes, muito pessoal, né? É como a gente está em casa, a gente coloca sempre aquele negócio naquele lugar. Não é que ele está em ordem. Talvez aquele lugar não seja o ideal, né? Mas quem botou lá sabe que está. Vem outra pessoa e organiza, faz um transtorno, né? Provocar desordem, atrapalhar, perturbar. O acidente transtornou o trânsito. Como o transitivo direto e pronominal, causar perturbação em alguém ou a si mesmo. Ou seja, a gente pode até transtornar a nossa própria vida, que a gente, em geral, é o que faz. Causar perturbação em alguém ou a si mesmo, agitar-se, alterar-se. A chegada dos parentes transtornou a família. Um exemplo, né? Isso aqui ninguém conhece, né? Depende também do parente. Tem parente que transtorna e tem parente que traz a paz. Tem amigos que transtornam e tem amigos que trazem a paz, que transformam para melhor. Porque seres humanos, independente do grau de parentesco, fazer perder o equilíbrio emocional. As graves acusações o transtornaram. Claro, principalmente quando a gente passa por uma calúnia, o choque, o elemento surpresa na nossa vida sempre nos causa um transtorno muito sério, que depois terá que ser regularizado, porque o transtorno também afeta o nosso corpo físico, a gente vai ver aí adiante. Mudar a forma de viver de. A religião transtornou a jovem. Que pena, né? Que uma religião transtorna alguém. A gente espera no espiritismo que as pessoas tenham discernimento de serem pessoas lógicas, sabe? Que a gente não comece a querer impor espiritismo para ninguém, porque isso é um transtorno. Quando nós achamos que todo mundo tem que pensar como nós, crer como nós, viver como nós. Não. A base do espiritismo é belíssima, porque ela nos entrega responsabilidade e liberdade, né? A liberdade raciocinada é aquela que nos mostra: eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu posso, nem tudo eu devo, né? Porque existe uma lei que me rege, e essa lei é uma lei de causa e efeito. Se o que eu vou fazer vai levar transtorno à vida de alguém, ou mesmo à minha, melhor eu faço uma pausa antes de tomar essa decisão.
perverter moralmente, desencaminhar, corromper. A luta pelo poder transtornou o político. Está no dicionário, eu não sei o que estou falando não. Mudar o aspecto. E também até um povo, né? A luta pelo poder de um povo pode transtornar também um povo. Porque às vezes nós nos apaixonamos por um tema e ficamos obcecados por ele, com uma visão muito unilateral. Isso transtorna qualquer comunidade. Então nós temos que estar abertos para ouvir o que pensa assim e o que pensa assado. E aí nós vamos estar sempre em equilíbrio e não apaixonados pela opinião de um e apaixonados pela opinião do outro, perdendo o que é mais importante da criatura humana, que é o discernimento. É tirar o que é bom de cada lado e nunca fazer guerra. Nós fazemos muitas guerras, né? Quem acompanha a política brasileira ou as políticas do mundo, vê que os seres humanos, ao invés de encontrar um bom senso, ou seja, uma decisão correta, equilibrada, se encontram decisões apaixonadas, né? Imediatistas. Isso não é bom. Mudar o aspecto, as feições de alguém ou a si mesmo. Desfigurar-se. O excesso de peso a transtornou, né? Ou o transtornou. Então, muitas vezes a gente vai para o Natal, come, depois fica depressivo porque engordou demais depois do Natal, né? Não fica assim, não, né? Vamos agora fazer dieta, caminhadas, cuidar da saúde e tentar no próximo Natal falar para nós mesmos, não, eu tô louca para comer isso, vou comer. Mas a metade, né? Vamos fazer aquele pratão que a gente sempre faz para o quê? Para termos o prazer, né? Um prazer exagerado. Então, todos os prazeres exagerados nos causam transtornos. Nós fomos feitos para alegria, nós fomos feitos para o prazer, tanto que é isso que impulsiona a humanidade. Mas o nosso problema maior é viver os prazeres da vida com equilíbrio, com moderação. Se tem um pudim, a gente come um pedacinho, não come o pudim inteiro, né? Então a gente nunca vai ter desequilíbrio, transtorno físico. Mas o que são espirituais, transtornos espirituais? Tem duas fontes. Nós somos espíritos, né? Encarnados. Eu sou espírito e todos vocês, acabo de informar-lhes, são espíritos. Então, percamos medo de espíritos, né? Então, não importa a condição que o espírito esteja, de encarnado ou desencarnado, somos todos espíritos. E somos o quê? Irmãos. Isso é inevitável, porque nós só temos uma fonte criadora no universo, que se chama Deus. Apesar da gente criar um Deus para cada religião, para cada um do seu modo, só existe um. E é esse Deus que nos criou, que nos fez o quê? Irmãos. Então, se eu estou no mundo físico, eu sou irmã também de um que se encontra no mundo espiritual. E sou irmã dos bons e sou irmã dos quê? Dos que ainda não aprenderam a ser bons, que nós damos o nome de quê? De maus. O mal é a ausência do bem. Então, quanto mais nós valorizamos o mal, mais ele cresce. Quanto mais nós tememos o mal, mais ele cresce. Temos que apresentar para a nossa vida uma nova forma de ação. Valorizar o bem e sermos bons. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente começa a agir assim, muitos transtornos vão afastando da nossa vida. Então, nós vamos ter transtornos espirituais causados por nós mesmos, no nosso íntimo. Não é muito na nossa alma, a gente vai entender lá na frente como isso acontece. E transtornos causados por inteligências extrafísicas, fora do nosso psiquismo, fora, que não são ligadas à nossa vida atual, mas que pode se religar através dos nossos pensamentos. Isso são os transtornos espirituais. E esses transtornos espirituais, eles podem ocorrer de encarnado para encarnado também, que somos espíritos. Eu, como pessoa encarnada, como espírito, posso fazer a vida de uma pessoa se tornar um transtorno. Posso fazer muito mal. E eu, desencarnada, se eu quiser, também eu posso fazer muitos transtornos na vida de outras pessoas. E até por boa vontade. Porque ajudar é uma arte, segundo Emmanuel, e nós temos que aprender a ajudar. Porque muitas vezes o que a gente acha que é bom, não é bom. Nós não estamos preparados para aconselhar.
né? Um casal tem uma briga, tem um problema, a gente separa logo, porque vai ficar arrastando esse traste, do lado da mulher, do lado do homem. Será que essa é a solução para os nossos problemas? Essa é a solução aparentemente mais fácil, mas que causa mais transtorno do que vocês possam imaginar, inclusive até na nossa existência atual. Isso, o Espiritismo não obriga ninguém a manter um relacionamento destrutivo. Não, isso não. Se há violência física, violência moral, psíquica ininterrupta, quando nós buscamos todas as fontes de ajuda para aquele relacionamento se melhorar, tratamento, etc., e não teve jeito, e se nós não temos filhos, é mais fácil aquela separação. Mas quando nós temos filhos, vamos pensar 1000 vezes, porque muitas vezes é um problema de fácil solução arraigado apenas no nosso orgulho, né? A nossa dificuldade de recomeçar, de perdoar, de colocar as coisas no lugar e até mesmo de se comunicar. Porque nós guardamos muito lixo moral, mental, de relacionamento dentro da alma e não trocamos essa ideia de uma forma construtiva. Amor é uma construção do dia a dia. Se nós acumularmos muito lixo emocional, é mais fácil para a gente pensar numa separação. Se a gente vai lavando a roupa suja todo dia, a gente vai vendo como é bom ter a roupa limpa, né? Cheirosinha, arrumadinha dentro do guarda-roupa. Isso significa uma reorganização da nossa própria existência. Então, os transtornos espirituais podem ser nossos com nós mesmos, pode ser de um espírito desencarnado para conosco ou de um espírito encarnado para conosco mesmos ou de nós para outros. Podemos também obsidiar pessoas. Isso às vezes acontece dentro do próprio lar, com a nossa falta de análise de como estamos nos comportando em relação ao outro. O que liberta o relacionamento humano é a liberdade, a colaboração, né? Porque quando há colaboração, há entendimento. Puxa, eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa, a gente sempre pensa, aquele que trabalhou o dia inteiro, chega em casa e encontrou alguém que está lá, pensa sempre que aquela pessoa está lá descansando, né? Às vezes não, às vezes teve tantas tarefas dentro do lar, às vezes já fez tanta coisa até aquela pessoa chegar. Então, a gratidão, né? Ou os dois trabalham, chegam os dois cansados, tem que equilibrar essa situação para que ninguém jogue a amargura em cima do outro, né? Ninguém tem esse direito. Jogar amargura um em cima do outro significa amargurar a existência. Então, ao invés de fazer isso, transtornos espirituais dentro do lar, porque